Os grandes mistérios. Muitas pessoas continuaram afirmando que não havia razão para que Jesus não revelasse publicamente todos os princípios e leis que Deus infundira em sua mente. Provavelmente dirão que Deus enviou seu Filho à Terra, dotando-o de todas as faculdades humanas, para que, através de suas palavras e seus atos, as multidões e todos os que quisessem ouvir a voz de Deus pudessem receber o conhecimento e a sabedoria divina que Jesus havia recebido. Pretender que o único objetivo da encarnação de Jesus era revelar e não ocultar é esquecer que as grandes verdades podem ser destruídas se divulgadas e postas na categoria dos conhecimentos triviais, oferecidos a todos, independentemente de esforço e mérito individual. Lançar pérolas aos porcos é um meio infalível de perdê-las, pois os porcos não dão nenhum valor a esta oferenda. A natureza humana, provavelmente desde Adão e Eva, é propensa a valorizar as coisas em função dos esforços requeridos para obtê-las. Se é gratuito, não há esforço, portanto não tem valor. Pensar que Jesus ignorava esse princípio fundamental do comportamento humano seria subestimar seu excepcional conhecimento da psicologia humana. O que Jesus oferecia aos seus discípulos e às multidões eram conhecimentos de altíssimo nível, difíceis de compreender. Até mesmo a salvação, que o homem tanto desejava e que Jesus oferecia sem restrição, exigia esforços e sacrifícios. Se para alguns o caminho da salvação indicado por Jesus pareceu simples demais em comparação com as regras e rituais complicados das outras religiões, todos logo constataram que este caminho era o mais difícil de todos. Assim, os que queriam realmente purificar-se, crescer e elevar-se espiritualmente passaram a lutar por isto com todas as suas forças, porque as dificuldades aparentemente insuperáveis tornavam a recompensa extraordinariamente valiosa. Jesus precisava de líderes para levar avante sua missão e sabia que estes homens deveriam ser entusiastas e valorizar imensamente a confiança que ele depositava neles. Por esse motivo, ele escolheu cuidadosamente seus discípulos secretos, que seriam devidamente preparados e se tornariam seus representantes no cumprimento de sua missão. Aos que ainda possam achar que o ensinamento de Jesus não contém nenhum mistério e que é ilusório pretender descobri-lo em suas doutrinas, lembramos que o termo, entre aspas, mistério, empregado no Novo Testamento e em todas as escrituras sagradas da época ou posteriores, não se refere a algo sobrenatural ou incompreensível. Refere-se a uma revelação secreta, uma grande verdade oculta que só pode ser compreendida por aqueles que foram preparados, qualificados e iniciados, e que talvez tenham sido tocados pelo Espírito Santo para receber a joia rara da verdade. É preciso não confundir o termo, entre aspas, mistério, com o significado que se costuma dar-lhe hoje, nem com o significado antigo do termo, entre aspas, magia. Jesus não teria despertado o interesse das multidões, muito menos o de pessoas cultas, com um simples sistema de magia. O mundo moderno encara os feitos profissionais de magia e prestidigitação não apenas como um divertimento, mas às vezes como algo realmente misterioso e quase sobrenatural. Entretanto, os truques mais desconcertantes do mágico moderno seriam motivo de riso e zombaria para as pessoas da época de Jesus. O Egito, a Índia e outras nações do Extremo Oriente e Oriente Próximo estavam acostumados a manifestações misteriosas da chamada magia branca, que, quando demonstradas hoje, causam admiração e perplexidade aos cientistas modernos. Os milagres da ciência atual possivelmente surpreenderiam e até assustariam os antigos. Mas nenhum mágico profissional de hoje conseguiria reproduzir as façanhas que eram feitas normalmente através da aplicação das leis naturais e divinas na época anterior ao nascimento de Jesus. Nem mesmo a ressurreição dos mortos era extraordinária ou surpreendente naqueles tempos.
Se Jesus tivesse tentado converter as multidões à sua doutrina, simplesmente ressuscitando os mortos, curando os doentes, os cegos e os paralíticos, não teria tido mais sucesso que seus predecessores. Os mistérios com que Jesus lidava eram de natureza transcendente e envolviam princípios divinos e um poder especial para demonstrá-los. Os adeptos da sabedoria antiga sempre consideraram que esses mistérios deviam existir em algum lugar, pois eram inerentes a Deus e poderiam ser transmitidos a um avatar ou mensageiro divino, que por sua vez só os revelaria a uns poucos escolhidos. Quando Jesus disse aos seus discípulos mais próximos que ele veio para lhes revelar um mistério, ele falava de algo bem diferente de tudo que eles tinham visto ou ouvido no passado. E nós, que hoje tentamos sondar e vislumbrar ao menos uma ínfima parcela do poder e da magnificência dos mistérios revelados em sigilo por Jesus, compreendemos que eles ainda precisam ser protegidos de olhares e mentes curiosas. Esses grandes segredos foram cuidadosamente preservados e ainda são acessíveis e aplicáveis. Com eles é possível realizar coisas ainda maiores das que Jesus realizou. Mas para isso, o buscador deve provar ser digno de recebê-los, comprometer-se a guardar segredo e ser um verdadeiro discípulo. A necessidade dessa seleção rigorosa é sublinhada em tantas passagens do Novo Testamento que seria absurdo afirmar que os representantes da Igreja cristã moderna estão familiarizados com os mistérios da escola fundada por Jesus. Os judeus daquela época reconheciam que o ensinamento de Jesus não se baseava em mera compreensão intelectual. Os judeus mais eruditos observavam Jesus e analisavam suas doutrinas atentamente, na esperança de descobrir nelas algum traço de filosofia mística conhecida. Ora, ele não só surpreendeu os doutores com seu conhecimento profundo de assuntos geralmente desconhecidos dos jovens, e até mesmo de pessoas cultas, como também sua inteligência penetrante e sua harmonia com a consciência divina permitiram que ele resolvesse os mais difíceis problemas teológicos, filosóficos e morais. São João, capítulo 7, versículo 15, conta que, quando Jesus foi ao templo e ali ficou alguns dias ensinando os judeus, admirados com seus ensinamentos maravilhosos, perguntavam-se, abre aspas, como este homem é instruído sem ter estudado? Fecha aspas. De fato, mesmo os estudiosos menos versados consagravam mais da metade de sua vida a meditar e estudar os textos sagrados do passado. Examinavam e memorizavam todas as facetas de cada ideia ou pensamento expresso e assim sabiam responder a centenas de perguntas muito diversas sobre os princípios nele contidos. No versículo seguinte do mesmo capítulo, Jesus replica, abre aspas, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, fecha aspas. Jesus explicou repetidamente que as coisas que ele ensinava não eram fruto de seu intelecto, mas de inspiração e revelação divinas, e que ele fora especialmente preparado na qualidade de enviado de Deus. Tomemos um outro exemplo do segredo de que ele cercava seu ensinamento. No capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, vemos Jesus falando às multidões por meio de parábolas, símbolos e alegorias. Depois, nos versículos 10 e 11, lemos, abre aspas, quando se encontrou só, os 12 que estavam com ele interrogaram-no sobre as parábolas. Disse-lhes, a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, porém, aos que são de fora, tudo lhes é dado em parábolas. Fecha aspas. Quando Jesus terminava de falar à multidão que se juntava para escutá-lo, as pessoas se dispersavam, sussurrando entre si e se perguntando qual seria o significado de suas palavras,
se deviam confiar naquele homem e se alguns de seus comentários sarcásticos seriam dirigidos contra eles ou contra outras pessoas de sua terra, ou ainda se seria uma crítica às suas crenças religiosas. Os zombadores, os céticos, os opositores e os simplesmente indiferentes pouco ou nada aproveitavam das parábolas que tinham ouvido. Essa cena, aliás, ainda é muito comum nos dias de hoje. Quando a multidão ia embora, algumas pessoas ficavam com Jesus, inclusive os 12, e o interrogavam sobre as parábolas. São Marcos, capítulo 9, versículo 10, indica que ele ficava cercado de 2 grupos de pessoas quando se considerava, entre aspas, sozinho. Havia o grande círculo dos seguidores sinceros e interessados e o círculo menor dos 12 apóstolos. Temos aí mais uma alusão aos 120 discípulos da escola secreta e aos 12 apóstolos na função de conselheiros e líderes. Assim compreendemos melhor por que Jesus respondeu que a eles era dado, entre aspas, o mistério, fecha aspas, do reino de Deus, enquanto que aos outros, aos que não pertenciam ao grupo de discípulos da escola secreta e que formavam o círculo externo e profano, tudo era revelado, somente por parábolas. Os discípulos viram tantos mistérios lhes serem revelados que jamais questionavam as explicações de Jesus, mesmo quando alguns deles pareciam contradizer o pensamento científico da época. Mesmo hoje, algumas escolas de mistérios ensinam e demonstram leis e princípios contrários às teorias científicas modernas. Toda tentativa de reduzir os milagres de Jesus e os mistérios da vida a simples postulados científicos revela-se rapidamente decepcionante para as mentes inteligentes. Consideremos, por exemplo, certos fenômenos que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial. Milhares de mães em todas as partes do mundo tiveram experiências pessoais que lhes provaram, a despeito de quaisquer argumentos científicos contrários, que o tempo e o espaço não existem no mundo espiritual e que a consciência do ser humano pode se projetar no espaço e ser objetivamente percebida pela pessoa para quem se projeta. Jesus ensinou em sigilo a existência de um eu interior, independente do eu físico e intimamente vinculado à alma, e comprovou o que dizia por meio de múltiplas demonstrações concretas. Em mais de uma ocasião, ele apareceu no meio de seus discípulos enquanto seu corpo físico, sua mente e sua alma estavam num outro lugar, distante dali. Por esse motivo, seus discípulos não ficaram espantados ao vê-lo aparecer após sua ressurreição, na sala fechada em que estavam reunidos, e pode-se dizer até que já contavam com isto. As Sagradas Escrituras deixam bem claro que os discípulos estavam reunidos numa sala completamente fechada, a qual ninguém tinha acesso, e que Jesus apareceu ali, não entrando como quem passa de um recinto para outro, mas tornando-se gradualmente visível dentro dela. A ideia que essa narrativa passa é de que o eu espiritual de Jesus foi aumentando em substância e visibilidade diante dos olhos dos discípulos, como se uma nuvem fosse ficando mais densa e definida, para finalmente adquirir o aspecto e as características de um corpo físico. Para provar que não se tratava de um espírito, mas da efetiva projeção de seu corpo físico vivo, ele lhes mostrou as chagas abertas em suas mãos e seus pés, os ferimentos da testa e a perfuração na lateral do corpo. Se esse fenômeno fosse simplesmente uma, entre aspas, projeção da alma, como querem nos fazer crer os espiritualistas modernos, as chagas de seu corpo carnal não estariam presentes, pois não podemos inverter toda a nossa compreensão de princípios fundamentais e admitir que um ferimento no tecido físico produza um ferimento idêntico na alma. Ademais, Jesus explicou claramente aos seus discípulos não apenas como a consciência pode ser projetada a um ponto distante, mas também como entrar em contato com o eu interior de uma pessoa distante
e chamá-la para perto de si, ao ponto de poder sentir sua presença visível e como que quase tangível. A compreensão desse grande mistério da projeção da consciência e do eu interior requer um estudo aprofundado e o domínio das leis divinas e naturais fundamentais. Hoje em dia existem pessoas que praticam essa experiência com reverência e profunda compreensão intelectual, sabendo que isso não resulta da violação de nenhuma lei natural, como muitos poderiam imaginar, mas da aplicação de princípios naturais e divinos. Ao transmitir esse ensinamento numa forma alegórica, Jesus o associou à oração, pois o procedimento necessário à projeção da consciência, ou o modo como o eu se prepara para estender sua consciência à distância, é como fazer uma súplica. Disse então aos seus discípulos que quando orassem, se quisessem ter um sentimento de plenitude e de união com Ele, como lhes explicara na última ceia, deveriam orar em seu nome, e sempre que dois ou mais se reunissem em sigilo, longe da agitação deste mundo, e orassem, entre aspas, em seu nome, ou o invocassem através dessa fórmula mística, ele estaria entre eles. Agir, falar ou orar, entre aspas, em seu nome, não significa o que geralmente se pensa. Todo estudante dos antigos princípios místicos cristãos conhece o verdadeiro significado da fórmula, entre aspas, em seu nome. Abre aspas. Em nome do Cristo, em nome do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, em nome do Verbo e em nome do grande Amém. Fecha aspas. São algumas das fórmulas empregadas por Jesus e seus discípulos e ainda hoje praticadas pelas escolas secretas de sabedoria antiga. O estudo e a aplicação dos princípios que permitiam aos discípulos secretos e aos seus sucessores devidamente qualificados e preparados ficar visíveis em qualquer lugar e aparecer em locais fechados e protegidos fazem parte das grandes doutrinas secretas de Jesus. A transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães, a transmutação da matéria bruta em elementos sutis, a alquimia mental, o desenvolvimento do poder da fé, a expansão da aura humana, pela qual os eflúvios espirituais e divinos da consciência interior podem curar os doentes, eram algumas das doutrinas secretas que foram preservadas não apenas nos arquivos escondidos nas criptas das primeiras igrejas cristãs, mas também nos ensinamentos das escolas místicas contemporâneas que representam a grande fraternidade branca. Todas as escolas secretas, classificadas como iniciáticas, porque seus membros devem primeiro ser preparados e iniciados esotérica e espiritualmente, antes de receberem a verdade, uniram-se numa única organização ou federação secreta, a fim de intercambiarem sugestões e ideias úteis sobre os meios e formas de perpetuar as doutrinas secretas de Jesus e também de escolher os apóstolos e discípulos que serão encarregados não de destruir a fé e as religiões existentes, mas de prosseguir a grande missão iniciada pelo Filho de Deus. O fato de as igrejas cristãs e seus fiéis, sob a orientação de seus líderes, aceitarem ou não o conteúdo deste livro e perceberem ou não a verdade que ele encerra, é irrelevante para o sucesso da grande obra que está sendo realizada por aqueles que têm por dever proteger e perpetuar a sabedoria divina. Eles não brandem espadas, nem erguem estandartes, mas, em paz e íntimo contentamento, dedicam sua vida a difundir a sabedoria aos que são dignos dela. A forma externa que usam para propagá-la não é mais chamativa e provocativa do que a que Jesus usava quando em pé no alto de uma pedra ou de um morro e contemplando a multidão, proclamava o advento de um novo reino,
a vinda do céu à terra, o reconhecimento dos pecados pelo próprio pecador e a salvação de todos os que entrassem na senda e o aceitassem como o caminho da vida eterna. Os mais altos dirigentes das escolas místicas autênticas constituem uma hierarquia que governa um imenso império invisível, cuja existência não é conhecida pelos zombadores, os céticos e os frívolos. Eles não se atribuem nenhum nascimento extraordinário nem poderes sobrenaturais. Dizem simplesmente, repetindo uma expressão antiga, muito antiga, que são, entre aspas, mensageiros da luz, transmitindo a mensagem daquele que os inspirou e realizando assim a obra do Espírito Santo que desceu sobre seus nobres antecessores no momento em que Jesus soprou sobre eles e os investiu de autoridade divina. A exemplo de Jesus, continuam se dirigindo ao público através de parábolas e alegorias e se esforçam para atrair a atenção para sua grande missão, lançando mão de todos os meios disponíveis. Sofrem as censuras e a condenação das multidões e têm de enfrentar as provações físicas e materiais infligidas pelos inimigos da luz. No entanto, seus seguidores aumentam incessantemente, vivem em paz e felicidade, crescem em sabedoria e a força do Espírito Santo se desenvolve neles. Eles representam hoje a verdadeira fraternidade humana, trabalhando pela instauração do reino de Deus na Terra. Através de livros, programas de rádio, palestras públicas ou entrevistas pessoais, abrem os portais da iniciação aos que são sinceros. Nas entrelinhas de suas mensagens, não importa em que forma sejam divulgadas, revelam, como que através de um véu, breves vislumbres das verdades que o buscador é convidado a desvendar. E quando o estudante se sente preparado, ou revela seu preparo através de sua atitude, sua perseverança e sua grandeza de espírito, então o Mestre aparece e o caminho se abre diante dele. A evolução das doutrinas cristãs. Nos últimos anos, muito se falou das revisões, alterações e supressões nos rituais, doutrinas e regras da Igreja cristã. Esse processo apareceu, na verdade, desde o primeiro século após a transmissão das chaves a São Pedro e foi bastante extenso para abarcar as doutrinas fundamentais do Cristo e de seus discípulos. Por causa disso, bem poucas doutrinas essenciais e fundamentais do cristianismo chegaram até nós em sua pureza original. Os chamados fundamentalistas afirmam que querem preservar os princípios essenciais do cristianismo e proteger a religião contra as intrusões do pensamento moderno e as modificações dos pensadores liberais. Entretanto, é difícil para eles distinguir os princípios fundamentais daquilo que não passa de invenções de séculos posteriores. O que a maioria deles se empenha em conservar em sua, abre aspas, forma pura, fecha aspas, está na realidade muito longe do verdadeiro cristianismo, tanto no espírito como na forma. Cada século que passou desde a fundação da Igreja viu esses chamados fundamentalistas se insurgirem contra qualquer modificação e exigirem respeito absoluto pelos princípios e doutrinas cristãs que diziam ser originais e puros. Ora, a maioria dos princípios e doutrinas por eles compilados resultou de decretos conciliares ou de invenções arbitrárias. Por exemplo, no século VIII, os fundamentalistas queriam preservar palavras atribuídas ao Cristo, mas que, na verdade, não passavam de invenções e decretos arbitrários dos patriarcas da Igreja e dos concílios do século anterior. Os fundamentalistas de hoje lutam para proteger doutrinas e princípios que foram inventados ou arbitrariamente adotados pelos concílios eclesiásticos e decretos oficiais dos últimos 8 séculos. Outro exemplo,
Os fundamentalistas consideram a doutrina da Santíssima Trindade uma das doutrinas originais mais sagradas do cristianismo. No entanto, foi somente no século VII, no Concílio de Latrão, que os patriarcas da Igreja adotaram a doutrina da Trindade, mais ou menos na forma como a conhecemos hoje, e a proclamaram fundamental. É bem verdade que o triângulo sagrado, no sentido místico do termo, fazia parte do simbolismo secreto do cristianismo original. Esse mesmo símbolo, porém, já era conhecido muitos séculos antes do nascimento de Jesus e continua sendo um dos símbolos fundamentais de muitos movimentos místicos. Era um símbolo dos mistérios a que Jesus se referiu muitas vezes e que nunca foram revelados fora do círculo interno de seus discípulos. Mas a doutrina da Trindade, como a conhecemos hoje, com todas as adições e modificações que sofreu, foi adotada pela Igreja somente no século XII e tem pouca semelhança com o antigo e místico simbolismo do triângulo sagrado. A religião cristã de hoje e dos últimos 5 séculos está repleta de conceitos, doutrinas, rituais e regras extraídos do paganismo. Isso pode ser chocante para muitos cristãos sinceros, mas deveria ser esclarecedora para os fundamentalistas, para quem as doutrinas cristãs nunca divergiram dos ensinamentos originais de Jesus. Consideremos, por exemplo, a festa da Páscoa, abre aspas, fundamentalmente pura, fecha aspas. Se essa festa comemorasse um evento histórico, como se supõe que seja o caso do Natal, deveria ser celebrada sempre na mesma data do ano. No entanto, essa data é móvel, sendo determinada anualmente através de dados astrológicos e astronômicos, de acordo com um sistema pagão muito antigo. Na verdade, a Páscoa corresponde a uma festa pagã mitológica tão antiga que sua origem deu-se nas eras. Quanto ao Natal, dia do nascimento do Cristo, a Igreja primitiva determinou várias datas diferentes para sua celebração, tendo havido constantes discussões durante os 5 primeiros séculos sobre o dia que deveria ser oficialmente considerado a data verdadeira do nascimento de Jesus, fixando-a ora em dezembro, ora em janeiro ou até mesmo fevereiro. Finalmente, a data mantida foi a de uma festa pagã mitológica muito antiga, que caía no dia 25 de dezembro. As datas de quase todas as festas cristãs foram estabelecidas de acordo com as festas pagãs muito antigas, com interpretações novas e ares originais, mas puramente arbitrários. Poucas dessas datas têm alguma relação com as doutrinas e os ensinamentos de Jesus ou de seus primeiros discípulos. Pela leitura dos debates que animaram os concílios dos séculos III, IV, V e posteriores, ficamos impressionados em constatar como os prelados foram arbitrários em suas votações. Na verdade, a política explícita da, entre aspas, necessidade eclesiástica parece ter sido o único critério pelo qual as doutrinas, os rituais e as práticas religiosas foram descartados, modificados e inventados. O critério que ditava quais pontos deveriam ser acrescentados ou eliminados dos ensinamentos tradicionais nunca se baseou na interpretação mística ou espiritual dos ensinamentos de Jesus, nem sobre aquilo que permitiria desvendar e desenvolver os princípios sagrados do cristianismo. A Igreja preocupou-se, sobretudo, em edificar seu poder material e encontrar os meios mais convenientes de satisfazer suas necessidades sectárias. Ao se considerar a evolução da religião cristã, é indispensável fazer uma distinção bem clara entre cristianismo e sectarismo. A religião cristã de hoje é vassala do sectarismo ou cristianismo de igreja. Não é de admirar, então, que o misticismo, as doutrinas e as práticas do cristianismo original sejam desconhecidos por muitos católicos e protestantes. As autoridades eclesiásticas, pelo menos as mais íntegras,
reconhecem que os ensinamentos e doutrinas atuais foram, em sua maioria, inventados ou extraídos das religiões pagãs unicamente por, abre aspas, necessidade eclesiástica, fecha aspas, ou por, entre aspas, comodidade. Consideremos, por exemplo, a doutrina fundamental do, entre aspas, pecado original. Se a Igreja tivesse admitido a ideia de que só aqueles que pecam precisam ser salvos, teria eliminado a necessidade de redenção para aqueles que levam uma vida pura, em especial os recém-nascidos e as crianças, que nunca poderiam se sentir culpados por algum pecado ou ato repreensível. Para aumentar o número de fiéis e desenvolver o poder temporal, determinou-se que a humanidade inteira, a despeito de crenças religiosas ou de idade, inclusive bebês e crianças, teria de ser salva e redimida na Igreja cristã. Os seres mais devotos, as mais inocentes crianças, teriam de ser compelidos à Igreja cristã para serem salvos. Salvos do quê? Não seria suficiente a salvação daqueles que, conscientemente ou não, cometeram um dos pecados da sempre crescente lista feita pela Igreja? Todos os seres vivos, a despeito de serem criados à imagem e semelhança de Deus, e ainda que seus atos tenham sido sempre justos, precisariam ser salvos e redimidos. A doutrina do pecado original foi criada por, entre aspas, necessidade eclesiástica, tendo sido totalmente inventada e oficialmente decretada como princípio fundamental. Por mais curta que seja a vida terrena de uma pessoa, mesmo que numa breve hora, por mais perfeita e santa que seja a existência vivida, ainda assim, todo ser é penalizado pela herança do pecado original. Ninguém pode escapar dessa herança, nem mesmo o recém-nascido, cuja alma acabou de emanar da consciência de Deus. Essa doutrina era, de fato, uma, entre aspas, necessidade. Para milhões de homens e mulheres, em particular os pais, ao tomarem nos braços seu filho recém-nascido, com toda sua inegável pureza, essa doutrina é visivelmente inadmissível. E, no entanto, a Igreja afirma que Deus é justiça, misericórdia e amor. Mas os inocentes têm de herdar, pela vontade desse mesmo Deus, um pecado que condena a alma ao castigo eterno, a menos que seja redimida. Essa doutrina, como a Igreja a interpreta, não aparece em nenhuma parte dos ensinamentos de Jesus. De todos os ditames incoerentes e contraditórios da religião cristã atual, esse é o mais absurdo. A religião cristã atual, isto é, o sectarismo cristão, é um sistema extremamente complexo em comparação com a admirável simplicidade do ensinamento de Jesus. Seus seguidores e muitos dos seus críticos mais ferrenhos comentavam que seu sistema de salvação, o caminho que ele propunha, era simples de compreender, direto, lógico e fácil de ser seguido pela pessoa sincera. Para os discípulos, tratava-se de um ensinamento, entre aspas, divino. Para os críticos, entre aspas, ridicularmente infantil. Antes que Jesus viesse expor suas doutrinas simples e revelar a senda estreita, os povos para os quais ele pregava tinham de lidar com a complexidade de sua religião, tão difíceis que somente os grandes sacerdotes conseguiam compreender todos os princípios, todas as leis, todos os rituais e todas as práticas prescritas ou proibidas. Nas religiões chamadas pagãs, havia uma multidão de deuses, um número incalculável de indulgências simbólicas e um fluxo contínuo de regras, doutrinas e interpretações novas e arbitrárias. Na religião judaica, os rituais, as doutrinas e as práticas tinham se tornado tão complexos que era preciso uma vida inteira de estudo para conhecer o código de uma existência perfeita. Assim como a luz expulsa as trevas, as doutrinas simples de Jesus revelaram os princípios fundamentais da lei divina. Abre aspas. Ama teu próximo
Sê como uma criança. Faze aos outros o que queres que façam a ti. Renuncia às coisas vãs deste mundo. Busca o reino de Deus em teu interior. Eleva tua consciência a Deus em prece e comunhão. Fecha aspas. E outras regras igualmente fáceis de entender constituíam a verdadeira senda da vida eterna. Hoje a Igreja possui igualmente uma multidão de, entre aspas, deuses, chamados santos, e um número sempre crescente de doutrinas, regras e práticas novas ou modificadas. No que diz respeito à prece e à comunhão interior, as instruções simples de Jesus, que nos pedia para orar diretamente e no silêncio interior, abre aspas, Pai nosso que estais no céu, fecha aspas, foram substituídas por um sistema complexo de rituais e orações dirigidas a seres intermediários, os santos. A injunção divina, abre aspas, não terás outros deuses diante de mim, fecha aspas, perdeu-se de vista na complexidade do ritualismo. O privilégio sublime e místico da comunhão direta com Deus foi interditado pelo complicado sistema do sectarismo. A todo instante, pelo mundo todo, numerosos grupos sectários discutem o aumento ou a modificação das doutrinas cristãs, empenhando-se em renovar ou alterar a interpretação das verdades simples e imutáveis que Jesus ensinou aos seus discípulos. A religião cristã, em sua forma atual e popular, não é mais a divinamente inspirada religião de Jesus, mas um sistema inteiramente humano, misto de ideias pagãs e modernas, que mais dissimulam do que revelam as joias sublimes do diadema constituído pelos ensinamentos de Jesus. A preservação das doutrinas secretas. De tudo que foi dito no capítulo anterior, não se deve concluir que os ensinamentos originais de Jesus foram perdidos com o passar dos séculos e que suas doutrinas, suas práticas e seus métodos secretos não são mais conhecidos. Também não se deve supor que as contínuas interpretações, modificações e inclusões de tantos princípios inventados e contraditórios obscureceram para sempre a verdade que ele ensinou em sua escola secreta. Sem dúvida alguma, a Igreja Católica Romana preservou em seus arquivos secretos, em Roma ou outras partes do mundo, muitos manuscritos com os ensinamentos essenciais de Jesus em sua forma e pureza originais. Há muitas evidências de que, escondidos em suas bibliotecas e acessíveis a poucos, existem documentos originais escritos e assinados ainda durante a vida de Jesus. Outros manuscritos raros, conservados no Vaticano, são cópias de originais conservados em arquivos que não estão sob o controle da Igreja. Em outros lugares, protegidos como fortalezas, também são guardados arquivos muito antigos. Nos arquivos secretos de várias ordens monásticas não religiosas, existem manuscritos redigidos por testemunhas fidedignas que viveram durante o ministério de Jesus. Ocasionalmente, pessoas idôneas e competentes são autorizadas a consultá-los e estudá-los. Todos esses documentos reportam fatos que esclarecem muitos aspectos da vida e dos ensinamentos de Jesus, em particular, as verdades ensinadas em sua escola secreta. Acreditar que os fundadores da Igreja Católica Romana não fizeram um estudo exaustivo dos manuscritos que estavam em seu poder ou que mandaram procurar em todas as terras seria negligenciar o fato de que em seus diversos concílios eles analisaram cuidadosamente todas as referências às doutrinas, às práticas e aos atos de Jesus e de seus discípulos. Por dias a fio, analisavam meticulosamente cada princípio sagrado, cada preceito, cada palavra e cada demonstração mística de Jesus. Todos os seus pensamentos e atos eram cuidadosamente ponderados. Se um elemento não se encaixasse como um elo numa corrente, no sistema teológico que estavam elaborando,
era rejeitado ou, entre aspas, interpretado oficialmente. Os elos faltantes ou, aspas, incompatíveis eram substituídos por outros convenientemente criados. Esses debates prosseguiram durante séculos e os relatórios que originaram provam que os participantes tiveram diante de si muitos documentos raros que declararam, entre aspas, sem interesse, perigosos, secretos ou contrários aos princípios da teologia cristã que estavam edificando pouco a pouco. Em meu livro anterior, abre aspas, A Vida Mística de Jesus, fecha aspas, já me referi às numerosas alterações que foram feitas ao longo dos séculos no chamado, entre aspas, Credo dos Apóstolos. Os debates em torno do assunto indicam que os patriarcas da Igreja Romana possuíam muitos documentos relativos aos verdadeiros ensinamentos de Jesus e a tudo o que de fato aconteceu em sua crucificação, seu sepultamento e sua ascensão. Mas os fatos verdadeiros foram propositadamente ocultados. A seleção dos manuscritos constitutivos do Novo Testamento oferece um expressivo quadro de arbitrariedade com que os prelados adotaram ou rejeitaram fontes de informação autênticas e confiáveis. As atas dos debates mostrando por que alguns manuscritos, apesar de admitidos como genuínos, foram rejeitados, enquanto outros, bem menos confiáveis, acabaram sendo escolhidos para compor oficialmente o Novo Testamento, deixam bem claro que os ensinamentos originais de Jesus e seus discípulos foram preservados após a ascensão. Mas não foi apenas nos arquivos do Vaticano e das ordens monásticas antigas que os segredos da escola de Jesus foram preservados. Embora o Novo Testamento fale muitas vezes sobre o trabalho missionário dos apóstolos, não diz quase nada sobre a obra de todos os outros discípulos secretos. É inconcebível que Jesus se empenhasse tanto à custa da própria vida para propagar verdades fundamentais e que consagrasse tantos anos a preparar discípulos escolhidos e testados sem ter nenhum plano bem definido para o futuro. Então, se havia um plano para a execução da grande obra, era obviamente baseado na necessidade de perpetuar, após sua partida, a instituição por ele instaurada, quer a chamemos de, entre aspas, igreja, entre aspas, escola ou, entre aspas, ordem. O Novo Testamento e muitos outros documentos sacros mencionam muitos episódios em que Jesus sugeriu claramente que sua missão seria interrompida no auge de sua juventude. Assim sendo, deve ter tomado todas as providências para a continuidade de sua obra. 12 apóstolos apenas não conseguiriam, após sua crucificação, fazer um trabalho que exigia 120 discípulos durante sua liderança direta. Seria absurdo achar que o julgamento, a crucificação, o sepultamento e a ascensão aboliram os planos secretos de Jesus e sua escola. O que aconteceu com a centena de discípulos escolhidos e preparados? Poderia Jesus ter selecionado pessoas tão fracas, tão pouco sinceras e tão facilmente desencorajadas que pudessem perder todo o interesse, esquecer suas promessas e renunciar ao poder divino que receberam simplesmente porque seu mestre foi perseguido? Ninguém renuncia tão facilmente a uma dádiva, a uma herança divina que lhe permite irradiar luz, vida e amor entre os seres humanos. Existem indícios suficientes atestando que os discípulos continuaram se reunindo em segredo, iniciando novos candidatos e estendendo seu trabalho para fora das fronteiras da Palestina. Os arquivos conservados em países mediterrâneos e até na China revelam que os primeiros discípulos e seus sucessores visitaram estas terras e criaram ramificações da escola secreta, sempre cumprindo sua obra missionária na forma como instituíra Jesus, um círculo externo de buscadores e estudantes,
e um círculo interno reservado aos iniciados. Para preservar as verdades ensinadas por Jesus e, principalmente, conservar em sua perfeição original os conhecimentos divinos que ele empregava para fazer milagres e demonstrar os mistérios, naturalmente foi necessário colocá-los na forma de símbolos e sinais codificados, cujos significados foram passando por transmissão oral e com todo o sigilo de iniciador a iniciado, século por século. As ramificações da escola criada por Jesus continuaram existindo através dos tempos, usando diversos nomes simbólicos. Essa escola nunca se interessou em criar uma igreja sectária, muito menos uma que afirmasse ser rigorosamente cristã, apesar de suas doutrinas diferirem das ensinadas por Jesus. Também não se interessou em construir imensas edificações para cultos ou criar rituais complexos para o povo, nem sistemas teológicos próprios do sectarismo. A senda indicada por Jesus deve ser seguida individualmente, em privacidade e silêncio. A salvação, o desenvolvimento espiritual e a harmonização com Deus são consecuções pessoais, individuais e não grupais coletivas. Era inevitável, então, que acontecesse uma grande separação entre a escola secreta e a instituição conhecida como Igreja. Essa última passou a adotar e desenvolver características que a tornavam rival das outras religiões, principalmente a judaica. Já a escola secreta conservou seu caráter original, perpetuando o reino invisível do céu na terra. Propósito da Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz, a MORC, é uma organização internacional, mística e templária de caráter cultural, fraternal, não sectário e não dogmático, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar uma vida harmoniosa, com saúde, felicidade e paz. A Ordem Rosa Cruz oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para o autoconhecimento e compreensão dos processos que determinam a mais alta realização humana. Essa profunda e prática sabedoria, cuidadosamente preservada e desenvolvida pelas escolas de mistérios esotéricos, está à disposição de toda pessoa sincera, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Para mais informações, os interessados podem solicitar o informativo gratuito, entre aspas, o domínio da vida, escrevendo ou telefonando para Ordem Rosa Cruz AMORC, Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa, Rua Nicarágua, 2620, Bacaxeri, 82515-260, Curitiba, Paraná, Brasil.